Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse vídeo eu quero explicar para você a diferença entre religiosidade e espiritualidade de uma forma que você possa entender melhor o que Deus ensina para você. Não é o que religião ensina para você, é o que Deus ensina para todo ser humano na Terra que quer encontrar a Deus, que quer buscar a Deus. E as pessoas confundem muito a religiosidade com a espiritualidade. Eu vim fazer esse vídeo mais por conta dos religiosos que começaram a me atacar aqui na internet, né? Com alguns comentários desagradáveis que eu apago, mas que eu vejo que tem pessoas que não sabem nada do mundo espiritual, mas elas só sabem falar mal e julgar a vida de outras pessoas. Olhe só o que Isaías 5:20 diz para você. Ai dos que usam mal como bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas a luz e a luz de trevas, e fazem do amargo o doce e o doce de amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. A Bíblia ensina pra gente que quem escolhe as pessoas na terra que são chamadas por Deus para falar sobre o mundo espiritual e para ajudar outras pessoas que não entendem do mundo espiritual, quem escolhe é Deus. Não são as pessoas que vai se oferecer. Ó Senhor, me escolha, que eu quero falar da tua palavra. Deus, por conhecer o coração daquele ser humano, o conhecimento que ele já tem das trevas, Deus começa a revelar aos olhos daquela pessoa que ele quer para ensinar aqui na terra. O que ele aprendeu nas trevas, o que valeu a pena ele viver nas trevas e o que é realmente o Espírito Santo. No último vídeo que eu fiz, no penúltimo, eu falei sobre o louvor do Exuá, que eu falei que lá no Candomblé as pessoas também falam que o Espírito é um Exu e que o Espírito Santo é Oxalá. Então, cada um faz de Deus o que quer, mas Deus ensina o que é Deus, né? Então, algumas pessoas me criticaram, né? Disseram que eu era louca. Outra comentou sobre a minha roupa, né? Que a pessoa, para falar do nome de Deus, olhe para a roupa. E esse vídeo é justamente para essas pessoas religiosas que não entendem do mundo espiritual. Quando eu aceitei Jesus pela primeira vez na minha vida, eu tinha 16 anos. E eu andava de saia longa, não usava batom, comecei a andar na igreja e comecei a observar as regras dos religiosos. E eu disse para Deus, na época, que não ia ficar sendo crente de aparência e que eu ia sair da igreja, que eu não aguentava ver aquela situação. Eu não sabia nada e não queria viver de aparência dentro de uma igreja. E graças a Deus, por essa atitude minha, eu vivi tudo o que eu quis. Eu fiz tudo
aqui na terra que Deus permitiu eu fazer. Eu conheci drogas, eu conheci prostituição, eu tive uma casa de prostitutas e eu vivi tudo o que Deus permitiu. Eu sei o efeito da maconha, do pó, do Rivotril, eu sei o que é brigar na tapa, eu sei o que é parar em delegacia. Então, das trevas eu conheço tudo. E da luz também eu conheço tudo. Então, não é uma opinião de um religioso num vídeo meu que eu vou baixar minha cabeça ou achar que a louca sou eu. Porque eu sei para que Deus me chamou aqui na terra. Eu sei de onde Deus me tirou das trevas e me colocou na luz. E me devolveu a saúde, e me mostrou o inferno, e me mostrou o céu. Porque quando eu disse a Deus, lá atrás, que eu não gostava de viver de aparência, eu vivi tudo o que eu vivi por conta disso. Porque para mim não tinha meio termo. Ou eu vivia de verdade uma situação que eu quisesse, ou eu ia tentar uma nova situação. Por não gostar de viver de aparência, Deus me mostrou o verdadeiro inferno. E ninguém diga que é mentira minha ou que é ilusão minha. Que Deus diz que para os que não têm as informações, para eles que vivem nas trevas, é tudo loucura. Porque eles não vêem nada. Eles não sabem a consequência de nada. Você acha que é à toa quando Jesus disse na cruz, perdoa eles, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem? Você acha que é à toa? Jesus está ali sendo crucificado e mesmo assim pedindo a Deus para perdoar os pecadores que não sabiam o que diziam e não sabiam sobre o mundo espiritual. Todas as atitudes de Jesus foi para nos ensinar que você e eu temos sempre que buscar o conhecimento. E as pessoas querem buscar o conhecimento nas aparências. Olha para a roupa dela, para ela estar aí pregando, falando de Deus. Outro conteúdo, pessoas que comentaram sobre o meu colar, que eu devia ter o espírito da pombagira. Quando eu tinha o espírito da pombagira, ninguém nunca veio me dizer. Ninguém nunca abriu a boca para dizer, busque a Deus, menina. Você sabia que o preço do pecado é a doença? Você sabia que Deus existe, que Satanás também? Ninguém nunca veio falar uma verdade bíblica para mim. Para hoje, quando eu falo de Deus, as pessoas invertem as coisas bíblicas e de Deus com as coisas de Satanás. Então, eu entendo que as pessoas não entendem. Isso eu entendo. Porque não é à toa que Jesus pediu para Deus perdoar aqueles que fizeram aquilo com ele. Porque as pessoas não sabiam o que fazia. Eu até entendo. Mas o que mais eu fico impressionada é de ver um religioso que se diz crente, julgando outra pessoa que está falando da palavra de Deus, por ele não entender sobre o mundo espiritual. E Deus fala aqui na Bíblia, ai daqueles que confundem luz em trevas. O bem e o mal, as pessoas trocam a verdade pela mentira. Ou você acha que os religiosos que não buscam a Deus, eles estão ali achando que sabem o que fazem? Você acha que Satanás se transfigura para ele como de fato ele é? É por isso que Deus diz que as pessoas não devem ser ignorantes e buscar o conhecimento para saber o que vive. É quando as pessoas não buscam e acham tudo normal aqui na terra. E vai vivendo por conta própria. É isso que esse versículo diz. Então, os fariseus, eles fazem isso.
Os fariseus que se dizem religiosos, que já andam com o Espírito Santo, eles não querem saber da verdade. Eles não querem que se uma palavra, uma só palavra, que eu falar, ela não entender, ela passe a buscar o entendimento. Ela passe a assistir outros conteúdos, ou se não gostar do conteúdo, vá para a Bíblia, para buscar o conhecimento da espiritualidade. É isso que Deus fala. Porque no mundo espiritual não existe nem distância, nem sexualidade. A gente distingue aqui na Terra sobre o sexo da pessoa no espiritual, sobre as maldições e as bênçãos, pelo que Deus ensina. Não que o espírito tenha sexo, porque o espírito, ele não tem sexo, ele não tem tempo, ele não tem distância, e sim ele tem características. São características do que é o bem e do que é o mal. Por isso existe um manual de vida, para que a gente passe a buscar o conhecimento no manual e veja no material as consequências da ausência do Espírito Santo e as beneficências do Espírito Santo. O que o Espírito Santo lhe traz? Porque se você não sabe nada sobre o espiritual, você fica perdido. Como a moça, tem pessoas que comentou, né, que a palavra Exu estava errada, porque na Bíblia é Exuá. Foi o que ela falou para mim. E o que eu escrevi foi errado por eu não saber como se escrevia a palavra Yeshua. Mas o significado da palavra é espírito. Foi o que eu quis explicar no conteúdo. Que a gente, quando fala em espírito, Jesus disse para a samaritana, Deus é espírito. Então, quando a gente quer buscar o conhecimento do espírito, a gente tem que ir para o manual de vida. Porque as únicas religiões que saem do manual de vida, que não lê, que não pega a Bíblia para ler, que não é guiado pelo manual, é o espírita e o candomblé. Eles formam as religiões e não querem saber se há reencarnação, o que Jesus veio fazer. Eles saem totalmente do manual. Onde as outras religiões ainda vão sim para o manual, buscando conhecimento do que é certo e do que é errado. Mas Deus explica que apenas palavras ela mata. Que a gente tem que buscar o conhecimento no dia a dia, na nossa vida, na vista. A gente vai observando o que está escrito e vai vendo que realmente a Bíblia não mente. Por você ir vendo as consequências do preço do pecado de cada um. Então, eu larguei, abandonei o pecado, obedeci a voz de Deus, comecei a fazer conteúdos porque foi o que Deus me mandou. E eu não desisto de fazer conteúdo apenas para obedecer a Deus. Porque se eu fosse olhar pela gratidão do ser humano, eu já tinha parado. Eu já tinha voltado a vender minhas roupas, a viver brigando, cobrando, viajando e deixado o que Deus mandou de lado. Mas como eu tenho certeza do que Deus me disse e do que Deus me ensina, eu relevo certas opiniões que as pessoas dão ao meu respeito. Porque quem ouve a voz de Deus não ouve mais opiniões de pessoas. Não ouve mais o mundo. É isso que Deus ensina. Então, esse conteúdo é exatamente para os religiosos, os fariseus, que gostam de criticar a vida de outras pessoas. Que vê a capa, a matéria
não sabe ver o espírito, a intenção das pessoas. Porque a verdadeira religião que Deus ensina é você ajudar uns aos outros. É você passar o seu conhecimento. É você não reter o que você aprende aqui na terra. É você querer o bem do próximo e não falar mal do próximo. Isso é a verdadeira religião. Onde eu conheci já pessoas dentro do terreiro de Candomblé muito melhor do que pessoas que andam dentro da igreja com uma saia longa e uma blusa de manga, como a senhora disse no vídeo. Olhe para a roupa dela. Uma pessoa que está pregando a palavra, olhe para a blusa dela. Minha gente, isso não se faz. Se eu realmente não me conhecesse, não soubesse ouvir a voz de Deus, eu já tinha desistido de fazer conteúdos. Porque a ingratidão do mundo é enorme. As pessoas, elas trocam o mal pelo bem. É isso que Deus ensina. E isso é visível. As pessoas só sabem tratar bem aqueles que lhe convém. Ao que lhe convém. É o sorriso largo, é a falsidade por trás. E isso está na Bíblia. Eu vou lhe dar exemplos aqui para você entender o que Deus está dizendo entre trevas e luz. Porque quando ele fala isso, é quando a gente desencarnar, né? O que você vai encontrar? Se é a treva ou é a luz? Quando você morrer. Mas aqui, na nossa vida material, a gente já sabe que quando a gente se engana e troca amizades verdadeiras por amizades falsas, mais na frente a pessoa vê que se enganou. Um relacionamento bom pelo um relacionamento ruim, por julgar por uma aparência, pelo um presente que a pessoa deu, a pessoa vê lá no futuro que se enganou com aquela pessoa. Que aquela pessoa era apenas uma aparência. É isso que Deus ensina nesse versículo. Eu passei anos da minha vida cantando em inglês. Sabia muitas músicas e muito nome de cantores internacional, mas eu não entendia o que eu cantava. Eu cantava por cantar. E as pessoas ficaram muito admiradas, me elogiavam, me admiravam quando eu estava bebendo, cantando internacional. Mas eu não sabia o que significava uma palavra daquela. É isso que Deus ensina com o mundo espiritual. Que as pessoas, por não buscar o conhecimento, vivem mergulhadas nas trevas, achando que tudo isso que vive é coisa normal. Achando que já entende o que vive. Ela não precisa buscar o conhecimento. O conhecimento dela já basta. E ela vive toda a situação na terra sem saber discernir entre o bem e o mal. E eu comparei isso com meus cânticos. Quantas vezes eu fiquei cantando internacional, me achando que era bonito, que era lindo eu cantar o que eu não entendia, mas eu sabia impressionar as pessoas. Eu sabia ouvir os elogios das pessoas cantando internacional e me achando uma pessoa boa, uma pessoa admirável aos meus próprios olhos. Então Deus não mente quando Deus diz nesse versículo que as pessoas, ai daqueles que se acham que sabe tudo e não busca Deus para saber o que é verdade e o que é mentira aqui na terra. É isso que Deus ensina. E eu acredito muito no que eu vi e Deus me mostrou, e eu tenho certeza que Deus não mostra a qualquer um, porque não é qualquer um que tem a capacidade de ver o que eu vi. Não é qualquer pessoa. Porque tem pessoas que começam a buscar a Deus acreditando em algumas coisas e outras não.
querendo fazer seleção das palavras bíblicas. Isso aqui eu acredito. Isso aqui eu não acredito. Então ele não espera pela revelação do que Deus tem para revelar atrás dos versículos. Então é isso que Deus diz. Ele quer viver pelo que ele já sabe. Ele não pede a revelação. Então quando Deus me mostrou o inferno, eu tenho certeza do que eu vi. Por quê? Porque quando eu dizia a Deus que eu não queria viver de aparência, em situação nenhuma da minha vida, Deus me mostrou para eu saber para onde eu ia se eu morresse em um coma. E o que eu ia enfrentar mais na frente. De religiosos, de amizades falsas que eu tinha, que eu achava que eram meus amigos, que não queriam ouvir uma verdade bíblica, não queria saber o que era Deus e passou a me xingar de louca, me crucificar, me expulsar. Entendeu? Então eu sei porque Deus me mostrou. Porque aquilo que Deus mostra, ninguém tira mais. Então, para todos que não viu a verdade, eu entendo. Se as pessoas não viram, então elas não querem crer no que está escrito. Elas nem viram, nem querem ir para a Bíblia. E Deus também não obriga. Então, eu acredito em Deus, no Espírito, porque foi Ele que me mostrou tanto as trevas como a luz. E quando eu chego aqui para explicar para você, tentando explicar com coisas materiais, porque o Espírito não se explica, não tem como eu pintar um Espírito para você e dizer a característica do Espírito no mundo espiritual, porque é vento. Não tem como. Então, o que eu quis explicar no conteúdo foi sobre o espiritual. Sobre o espiritual. E as pessoas criticam porque a palavra não está bem escrita, porque a roupa que eu visto tem um decote, por que isso, por que aquilo. Isso é uma pessoa fariseu, que ela não sabe olhar as verdadeiras intenções do Espírito Santo. Elas vivem pelo que ela acha. Infelizmente, isso nem Deus muda nas pessoas, né? Deus não muda quem não quer ser mudado. É um livre-arbítrio que as pessoas têm de viver querendo desfazer de uma dedicação, de um estudo, de uma abdicação que Deus pediu. Então, para quem não tem o Espírito Santo, vamos criticar para ver se desanima ela, né? É mais ou menos isso que eu entendo. Quando uma pessoa ela não tem uma verdadeira busca no que ela está procurando, ela critica. Ela não sabe o que está procurando. Como ela vai saber elogiar? Ela não entendeu o que ouviu. Então vai criticar. É mais fácil, né? Se você estudar um pouco da mente humana, da psicologia na Terra, você entende como é as verdadeiras oposições do ser humano. Como ele se opõe àquilo que ele não entende. Como ele critica, como ele julga aquilo que ele não entende. Então, Deus, como Criador do mundo, Ele sabe escolher aqueles que Deus quer. Ele sabe revelar as verdades bíblicas, a espiritualidade por trás das coisas materiais, para aqueles que creem. Para aqueles que julgam, é mais fácil continuar julgando e falando mal, invertendo todas as intenções da verdadeira espiritualidade. E eu sei que isso é apenas o começo. Porque eu tenho tanta verdade bíblica, porque eu já disse a Deus que eu não ia fazer um conteúdo para desagradar a Deus. Um conteúdo invertendo verdades bíblicas em verdades humanas. Eu não vou fazer isso.
Ou eu faço a verdade ou eu não faço nada. Essa é a minha opinião. Eu sempre fui assim. E eu acho que é por isso que Deus me mostrou a verdade. Porque eu nunca gostei de viver de aparência. E eu peço para você que deixe o seu like. E até o próximo vídeo.